Diretor executivo da LifeShape Brasil com formação em Administração, Filosofia e Teologia, além de um mestrado em Ciências Sociais, especializado em Gestão de Projetos e Liderança de Equipes de Alto Rendimento. Atuou nos últimos 20 anos em organizações do terceiro setor, servindo em conselhos e diretorias. Apaixonado por liderar e desenvolver pessoas. Casado com Mariana e pai de João Pedro, Felipe e Lucas. Recebam agora Heber Aleixo. Recebam com muito carinho o pastor Heber Aleixo, vice-presidente da Convenção Batista Brasileira, diretor executivo da LifeShape Brasil e um grande amigo, um grande homem de Deus, alguém que tem inspirado líderes nessa nação e fora dessa nação, com uma envergadura espiritual muito grande. Ele tem sido o líder dos líderes no Brasil, dedicando a sua vida para a formação de líderes no mercado de trabalho, na política pública e na vida ministerial. Eu estou muito feliz de poder receber esse grande amigo que me abençoa e que me inspira muito aqui. Heber já é de casa. Ontem nós tivemos aqui um dia incrível, 10 horas de formação de líderes, 10 horas de formação na área da gestão, e foi um dia precioso, maravilhoso. Muitos de vocês estavam aqui ontem. Quem não veio, infelizmente, perdeu, porque foi um investimento muito grande que nós recebemos da parte de Deus aqui, para nos potencializar na sociedade. Heber, fica à vontade, sinta-se em casa, e eu queria convidar você a orar por ele nesse momento. Estenda suas mãos. Pai, usa a vida do pastor Heber Aleixo para falar conosco aquilo que o Senhor tem. Prepara as nossas vidas para aquilo que o Senhor quer fazer. Então usa a vida dele para nos inspirar, para trazer direcionamento, Pai. Fala com ele aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, e que ele sinta-se amado, acolhido em casa, na primeira igreja batista de BH. Essa é a minha oração, e em nome de Jesus que eu oro. Amém. Fica à vontade. Deus te abençoe. Meus queridos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bom estarmos aqui nessa manhã, podendo cultuar, podendo louvar o nome do Senhor. Deus, Ele nos dá amigos na caminhada, pessoas que Ele coloca ao nosso lado, para nos abençoar, para cuidar do nosso coração. Eu tenho tido o privilégio de caminhar ao lado do pastor Juan. Pastor Juan é um desses amigos que Deus colocou ao meu lado. E é sempre um privilégio quando nós podemos caminhar ao lado de pessoas que nos fazem ser mais parecidos com Cristo Jesus. Pessoas que despertam em nós o sentimento de ser mais semelhantes a Cristo Jesus. Pessoas que amam aquilo que Cristo Jesus ama. E Juan e Keila têm sido assim. Esse casal que tem amado a Cristo Jesus, tem amado ao Senhor, tem amado aquilo que Cristo Jesus ama, que é a igreja dele. A igreja que ele pagou um alto preço. A gente acaba viajando muito, talvez, eu não sei se o Juan tem tido essa mesma experiência que eu, e é uma experiência muito triste, né? Às vezes a gente é buscado pelo pastor que nos convida, né? Ou seja, num aeroporto, numa rodoviária, ou em algum lugar, e a gente entra dentro do carro e ele fala assim: olha, ainda bem que você está aqui, porque essa igreja é uma igreja muito ruim, eu estou sofrendo muito, um povo muito problemático, e aí começa a falar mal da igreja. E aí que aqui nada dá certo, e aí vai aquele negócio assim, aí eu fico no meu coração, falo, gente, mas essa igreja é tão ruim, por que ele me trouxe aqui? Né? O que ele tinha contra mim? Que eu estava tão bem lá na minha igreja, com o meu pessoal, tão bom. Aí o meu coração fica assim, e eu lembro do pastor Estevão Fernandes, lá da PIB de João Pessoa, quando ele falou assim: olha, não fala mal da igreja não, porque a igreja ela é a noiva do Senhor, ela foi comprada com alto preço, que foi o sangue de Cristo Jesus. Se existe alguma coisa ruim na igreja, é eu e você, não é a igreja, né? E eu sempre trouxe isso no meu coração, porque eu não quero, eu não consigo conviver com quem não consegue conviver com a minha esposa. Eu já abri mão de amizades, porque as pessoas não se davam bem com a minha esposa. Como que eu vou andar com alguém que não se dá bem com a minha mulher? Não tem como. Eu fico pensando, um pastor que não se dá bem com a noiva de Jesus, né? Sai, vai fazer outra coisa, né? Deixa o ministério, abandona, porque isso aqui é algo precioso, é algo que foi comprado com alto preço. Sempre quando eu vejo o Juan assim, o olho dele está brilhando, né? Ele está sempre sonhando, ele está sempre falando coisas acerca do que Deus está fazendo, as coisas que Deus pode fazer, as coisas que ainda vão ser realizadas, né? Eu conheci a PIB mais por conta do Juan, né? Minha família já passou por aqui, mas
Eu conheci a PIB mesmo por causa do Juan. E o Juan fala, é como se aqui fosse a maior catedral batista do Brasil. Né? É uma igreja grande aos olhos dele. Né? E não pelo seu templo, não pela sua estrutura, que é muito bela. Né? Os irmãos estão... Acho que a PIB de Belo Horizonte e a PIB de João Pessoa são as duas igrejas só que nós temos de primeira igreja, estão em frente à praça central de uma cidade. Né? Isso para nós é um privilégio, como batistas. Né? Mas mais do que isso, é uma grande igreja, por aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus tem realizado. E quando o Juan me convidou para falar nessa manhã, ele me deixou livre, né? E eu ainda perguntei, falei, Juan, não tem nada para falar? Ele falou, não, fala aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu orei a respeito do que nós iríamos compartilhar essa manhã. E quando nós iniciamos o nosso grupo de mentoria, a gente convidou o pastor Pascoal Piragini para ser o nosso mentor. E eu lembro que ele nos desafiou a falar assim, olha, vocês tragam o projeto que Deus tem colocado no coração de vocês. E eu tenho o meu projeto para a Life Shape. Esses dias eu recebi um convite para ir fazer parte de um processo de sucessão pastoral, de uma igreja lá no Rio de Janeiro. E aí o relator da comissão me ligou e falou assim, pastor, o seu nome apareceu aqui como indicado, está muito forte, e eu estou ligando para a gente marcar uma vinda sua aqui na igreja. Eu falei assim, meu irmão, eu não vou não. E aí ele falou assim, não, mas a gente quer dar um tempo para o irmão orar. Eu falei, não precisa orar não, a resposta é não. Né? E ele falou assim, mas o senhor não vai nem orar? Eu falei assim, não. Porque eu já sei a resposta que eu tenho para dar para os irmãos. Aí ele falou assim, já não fazem mais pastores como antigamente, né? Eu falei assim, meu irmão, eu não sei como era o pastor de antigamente. Eu sei os sonhos que Deus colocou no meu coração e as coisas que eu preciso realizar aqui. Então eu tenho muita certeza que eu não preciso ir aí para Deus falar mais nada novo no meu coração. Porque Ele já falou os sonhos que eu tenho aqui. E o projeto que Deus desenhou para mim nesse tempo é para ser vivido aqui. Aí ele parou, aí falou, não, irmão, está certo. Então eu vou orar por você. Eu falei, pode. Aí ele orou. Né? E eu lembro quando o Juan apresentou o projeto para nós, o projeto que Deus colocou no coração dele, era um projeto de 49 anos. Né? É um projeto de 49 anos, dividido por ciclos. Né? E ele terminou, ele falou assim, com tanta alegria. E eu lembro que foi um negócio que impactou a gente, que o pessoal que estava ali na mentoria começou, Juan, compartilha comigo. E eu lembro que eu falei, gente, mas esse projeto é para ele, não vamos copiar o projeto nas nossas igrejas não, porque esse é um projeto da PIB, né? Mas é o que realmente encantou o nosso coração. E a gente está fechando esse primeiro ciclo. E eu lembro de ter vindo aqui na igreja em alguns momentos e chegar aqui e ver mudanças. Mas mais do que mudanças estruturais, as mudanças no coração. Mais do que um crescimento numérico, um crescimento espiritual. Mais do que sonhos que foram colocados no coração de um pastor, que um pastor teve. São sonhos que foram colocados por Deus e sonhos que estão sendo vivenciados por Deus. Por isso a gente pode ver a bênção do Senhor sobre esse lugar. E talvez esse seja o grande desafio, e eu orei, e eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E a minha oração é que aquilo que Deus colocou no meu coração possa também estar no seu coração para esse novo tempo que os irmãos aqui estão vivendo como igreja. 2 Reis, capítulo 6, é o texto que irá nos nortear nesse tempo. Te ajudar, 2 Reis está logo depois de 1 Reis. Se você tiver uma dificuldade de encontrar, se for embaixador, você encontra rápido. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e diziam, posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato o homem de Deus advertia o rei de Israel, não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou, qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó meu senhor, ó rei, não somos nós. Respondeu um dos seus oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou, vão, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram, Eliseu está em Dotã,
E assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército, com muitos carros de guerras e cavalos, para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. E ele então chega e diz: meu senhor, o que faremos agora? Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. E então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de carro e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze com que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram um caminho errado, então não é essa a cidade certa, sigam-me, e eu levarei até o homem que procura. Então ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-lo, meu senhor, devo matá-lo? E ele disse então: claro que não. Eles não são prisioneiros que você capturou em batalha. Dá-lhes comida e bebida, e mande de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. E depois disso, os invasores sírios não invadiram mais as terras de Israel. Que Deus, ele aplique em nosso coração a palavra dele lida nessa manhã. Talvez um dos grandes desafios que eu e você podemos carregar nesse tempo é olhar para esse tempo com olhos humanos e não com olhos espirituais. Talvez o grande desafio que nós tenhamos como homens e mulheres para esse tempo é entender que a nossa caminhada, ela não é uma caminhada simplesmente humana, mas nós temos uma caminhada celestial. Que os nossos pés estão fincados na terra, mas o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, ele está fincado no céu, ele está fincado na eternidade. Aquele jovem, ele acorda, aquele servo de Eliseu, ele acorda, ele olha para fora e ele vê um exército, carros cercando. E o seu coração dispara e ele vai gritar: meu Senhor, o que é que nós vamos fazer agora? Talvez eu e vocês estejamos enfrentando situações que nós olhemos e nós não sabemos o que fazer. Tem situações que nós enfrentamos e nós vamos dizer o seguinte: olha, só Jesus pode fazer alguma coisa. Só Jesus pode resolver isso. Só Jesus pode intervir em uma situação como essa. Eu lembro que um dia pela manhã, a minha sogra ligou lá em casa. Naquela época ainda nós tínhamos os telefones ainda fixos. E a minha sogra, uma mulher de Deus. Uma mulher assim que tinha uma sabedoria incrível. Você que é sogra, eu quero escrever um livro sobre como ser sogra, baseado na vida da minha sogra. Melhor do que a minha sogra, só a sogra da minha mulher. Aí ela é muito boa mesmo. O pessoal fala muito mal de sogra. Eu não tenho nada para falar mal da minha. Minha sogra, ela é... assim, ela já faleceu, né? Mas o tempo em que convivi com ela foi assim, uma bênção. Eu já falei com o meu sogro, se eu tivesse que escolher entre um e o outro, tinha ido você, e a minha sogra tinha ficado. E eu lembro que minha sogra tinha uma sabedoria, que ela... Esse culto está sendo gravado? Tá, né? Meu sogro, não assista. Eu lembro que a minha sogra ligava lá em casa, e a Mariana atendia o telefone, e ela falava assim: olha, ô Mariana, chama o Weber, que eu preciso falar com ele. Aí a Mariana falava assim: amor, minha mãe quer falar. Aí eu pegava o telefone e ela falava assim: ó, vem almoçar aqui em casa, eu vou fazer uma programação, vem jantar aqui em casa. E eu entendia que aquilo, porque era mais fácil a Mariana dizer não, eu falar assim: não vamos, do que eu dizer. Mas eu via também que ela tinha a ideia de um respeito, de entender que ali eu era o líder agora daquela casa, o sacerdote do meu lar, então ela estava me convidando. Aquilo era muito interessante. E eu lembro um dia que ela ligou logo cedo e falou assim: olha, eu queria que vocês viessem para cá agora para tomar café da manhã com a gente. E geralmente ela sempre ligava com muita antecedência, convidando, mas naquele dia ela foi de imediato o chamado. Chegamos lá, sentamos à mesa, começamos a tomar o café, eu vi que o clima estava meio pesado, eu falei assim: alguma coisa está séria acontecendo por aqui.
Ao final daquele café, nós tomamos café, ela virou e falou assim, olha, eu queria dizer algo para vocês. Essa semana eu estive no médico, eu fiz alguns exames e eu descobri que eu estou com câncer e nós vamos iniciar o tratamento. E por mais que nós tenhamos a nossa confiança no Senhor, por mais que a gente saiba que nada pode tirar-nos a vida, que a nossa vida não está nas mãos dos médicos, existem situações que geram um certo medo e temor. E essa foi uma dessas naquele dia. Aquele dia que nós olhamos assim, nós falamos assim, olha, nós não sabemos o que fazer. Talvez é esse o sentimento de Josafá. Quando ele recebe a notícia que existem reis que estão se levantando contra ele. E a oração de Josafá é, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Você já se sentiu assim, cercado por problemas? A gente passa por essas situações. Existem coisas que são grandiosas, existem coisas que talvez você vai olhar para o lado. Eu lembro que eu fazia um batismo uma vez, fazendo a profissão de fé, um menino de 7 anos de idade, hoje já está grande, casado, agora vai ter filho, a gente está ficando velho, né? E eu lembro que eu perguntei para ele assim, por que você quer batizar? Como que foi a sua decisão por Cristo? E aí ele com 7 anos, ele falou assim, um dia eu estava lá em casa, enfrentando tantos problemas, aí eu orei ao Senhor e Deus falou no meu coração. Eu lembro que a igreja riu, o que um menino de 7 anos está enfrentando problemas? Mas para ele eram problemas, na sua dimensão, na sua compreensão, aquilo ali para ele era algo grave. E a gente não pode discriminar. Eu, por exemplo, eu viajo muito, mas eu tenho medo de avião. Eu descobri, por exemplo, por que avião não tem duas divisões, é só uma, que é para ficar mais fácil a gente segurar a mão de quem está do lado na hora da tormenta, né? Eu lembro que eu estava num voo uma vez, e deu uma turbulência naquele voo, e eu era mais gordo do que eu sou hoje, né? E geralmente eles colocam pessoa que tem mais dificuldade de mobilidade naquelas primeiras cadeiras. Eu sempre ficava sentado na frente. E eu lembro que eu estava ali, e ali eles colocam os idosos, mulheres com crianças, tudo fica ali na frente, né? Eu acho que é para facilitar os acessos, saídas, né? E eu lembro que veio uma turbulência assim muito grande. Meu coração assim começou a disparar. E do meu lado tinha uma mulher carregando a filha dela, a menina devia ter uns 6, 7 anos de idade. E ela virou e falou assim, mãe, a vovó está aqui. E aí a mãe dela falou assim, filha, sua avó já morreu. E eu falei assim, pronto, ela veio buscar a gente. Todos os salmos que eu tinha na minha cabeça, só veio aquele versículo que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu falei, a porta do avião, agora não tem nem para onde correr, a gente vai morrer. Né? E aí ela virou e falou assim, mãe, mas a gente não está no céu, e a vovó não está no céu. Até eu processar isso, né? Foi uma luta na minha vida. Cada um tem a sua luta, o seu dilema, a sua dificuldade. Os irmãos estão agora completando um primeiro ciclo. Vão entrar num segundo ciclo, dos seus 49 anos. E ao fechar um ciclo e a gente iniciar outro, é normal a gente olhar para frente e pensar, e agora? Talvez isso seja o que está no coração do Juan. E agora como vai ser? E agora o que nós vamos viver? Aquele moço olha e ele vê ameaças. Mas Eliseu olha e consegue perceber alianças celestiais. Aquele moço, ele olha e ele vê problema, ele vê perigo, ele vê inimigos. Eliseu olha e consegue ver a provisão do Senhor, consegue ver o direcionamento do Senhor, o cuidado do Senhor, experimentar a presença do Senhor. Interessante, nós temos 2 homens olhando para o mesmo cenário, mas um com olhar espiritual e outro com olhar humano, um entendendo a presença de Deus e outro olhando para o inimigo. Os nossos olhos precisam ser iluminados, os nossos olhos precisam ser tratados, os nossos olhos precisam ter a dimensão da eternidade. Os olhos do servo viam o visível, os olhos de Eliseu viam o invisível. Entenda o seguinte, que a nossa fé, a nossa visão de fé, ela não nega a realidade que está diante de nós, mas ela enxerga uma realidade maior, que é o Deus presente. Gente, Deus está presente. Deus está presente. Eu gosto do Salmo 23, o encerramento do Salmo 23, que vem o seguinte, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Não está dizendo assim, olha, existe alguns momentos que você vai poder experimentar da bondade e da misericórdia. Não, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E nós um dia habitaremos na casa do Senhor para sempre. Para mim tem uma mensagem do Billy Graham, Valcini, que fala muito ao meu coração. Tem um momento assim que ele pega a Bíblia e ele já chorando, ele diz assim, meus irmãos, fiquemos tranquilos, meus irmãos, caminhemos em paz. Eu li o final da história e tudo termina bem. Gente, que maravilhoso, a gente sabe o final da história. Nós sabemos o final da história. O final da história é que a igreja é triunfante. O final da história é que a igreja é vencedora. O final da história é que nada poderá deter essa ação poderosa da igreja junto ao mundo, junto aos lugares aonde Deus tem nos colocado. Mas esse texto também mostra para nós o Deus que fecha e o Deus que abre os olhos. Olha esse cenário aqui. Israel vivendo uma guerra constante contra a Síria. O profeta Eliseu expunha sempre os planos dos inimigos, porque recebia de Deus a revelação. Dizendo, olha, nós não vamos para cá, nós não vamos para lá, rei, tome cuidado, há uma emboscada, há um lugar de perigo, aqui não é o nosso lugar. O rei sírio fica tão furioso que ele levanta agora um exército. Eu fico imaginando isso aqui, olha que ironia. Um exército inteiro, carruagens, armas, soldados, para poder lutar contra um homem desarmado. Um profeta, alguém que não é dado à guerra. Sabe o que eu percebo aqui? É que às vezes eu e você, nós esquecemos que o nosso inimigo pode parecer maior do que o Deus que nos sustenta. Aquele rei, ele consegue perceber a grandeza do profeta. Levanta um exército. Vamos tentar destruí-lo, porque ele está atrapalhando o meu reinado, os meus planos, os meus projetos. Olha que quando um homem de Deus se levanta, as hostes inimigas vão se levantar também. Quando o homem de Deus se coloca no lugar que é para estar, quando a igreja de Cristo Jesus, ela se posiciona, ela vai abalar o inferno. Vai se levantar a oposição. Neemias, na reconstrução dos muros, se levantou Tobias e Sanbalates. Com Josafá se levantou outros reinos. Com o próprio Cristo, no seu ministério, se levanta também as oposições. Oposições que são muitas vezes externas, mas oposições também que são internas. Mas talvez a pior oposição que nós podemos ter é aquele medo que surge dentro do nosso coração. Porque o texto vai dizer aqui sobre o medo do servo. Quando ele enxerga a pena com os olhos humanos, ele vê soldados, cavalos, carros de guerra, e a reação dele é dizer, meu Senhor, o que nós faremos? Entenda que o medo, ele é natural na vida humana. O medo é natural até para a nossa sobrevivência. Mas existe uma diferença entre o medo e o pânico. O pânico nos paralisa. O medo nos adverte. Mas o pânico nos paralisa e nós não podemos ficar paralisados. A expressão daquele servo ali é pânico, desespero, impotência. Aquele servo ali é muitas vezes a minha imagem, a sua imagem. A nossa tendência de olhar para os próximos ciclos, talvez, enxergar as crises econômicas, o secularismo, a cultura, os desafios externos. Gente, quando nós olhamos só para o visível, o medo se torna maior do que a nossa fé e nós não podemos permitir que isso aconteça. Eu tenho acompanhado os irmãos aqui nesses últimos tempos. Que maravilhoso é chegar aqui e ver uma igreja vibrante, uma igreja que está crescendo. A gente está aqui agora com muitas pessoas aqui, já passamos no primeiro culto também, muitas outras pessoas. Uma igreja que é intergeracional. Que belo a gente ver aqui meninos sendo forjados, sendo tratados, sendo trabalhados pela palavra de Deus, para exercerem posições, para assumir lugares. Nós não podemos perder isso de mente. Não é simplesmente um olhar, dizer o seguinte, olha, são meninos ali que estão se reunindo em uma sala. Não, isso é um olhar visível. Um olhar que vem de Deus. Nós estamos dizendo, olha, ali tem homens de Deus, ali tem mulheres de Deus que irão ocupar lugares. E que irão
ser bênção nas mãos do Senhor. Deixa eu falar um negócio para você aqui que tem filho, gente. Deus não nos deu filho para ser cavalos do inimigo. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Felizes são os homens que enchem dele as suas aljavas. Tenham filhos. Filho é prosperidade. Eu tenho 3 e eu vejo que tudo que Deus tem me dado, eu olho para aqueles meninos. Eu falo assim, gente, que coisa próspera é ter filhos. Esses dias eu vi um carro que de um lado estava assim, um pai e uma mãe, e um monte um desenho de um monte de criança. E do outro lado tinha um pai e uma mãe, um pai e uma mãe não, um homem e uma mulher e um monte de saquinho de dinheiro. E aí estava assim, o que você escolhe? Aí eu falei assim, que desgraça uma pessoa, desculpa que lá em Brasília desgraça não é palavrão, é desprovisão de graça mesmo. Eu falei, que desgraça é isso? A pessoa resumir a prosperidade a dinheiro. Eu lembro quando eu pedi para casar com a Mariana, eu não tinha nada. Eu falo até hoje que eu não sei quem foi mais doido, se foi eu que pedi, o pai dela que deixou, ela que aceitou, alguém não estava normal naquele dia. Eu lembro que eu fui no cartório, Valcini. O cara falou, como é que vocês vão casar? Eu falei, comunhão universal de bens. Aí ele falou assim, o que você tem? Eu falei, nada. Aí ele deu aquela olhada assim, né? Falou assim, olha, tá dando um golpe na menina, né? E aí falou assim, e você, senhorita, o que você tem? Ela falou, nada. Aí ele falou assim, mas você não tem nada, porque ele está casando com comunhão universal de bens. Eu falei, porque o meu nada, com o nada dela é tudo que Deus precisa, e ele vai fazer tudo, porque ele faz tudo do nada, ele criou todas as coisas do nada. Também porque eu não ia querer que eu casei na igreja, que na hora que o pastor lesse, falasse assim, olha, ele vai casar em separação de bens. Que isso? A gente está unindo tudo, numa vida. E Deus abençoou, hoje a gente tem casa, a gente tem carro, e eu vejo que é tudo por conta dos meninos, Deus vai abençoando. Eu falo assim, hoje tem tanta gente fazendo coisa errada, que quando a gente faz o que é certo, Deus abençoa, para mostrar que o certo tem a bênção e a provisão do Senhor. Então casa, gente, casa. Fico vendo hoje os pais aí segurando os meninos para casar, deixa casar. Os meninos não têm que começar a vida por onde vocês estão terminando não, porque quando vocês casaram também vocês não tinham nada. Esses dias um pai falou assim, não, mas ela quer casar com não tem nada. Eu falei, o que você tinha quando você casou? Ele falou, nada. Eu falei, hipócrita. Deixa o menino casar. A gente vê aqui a fé de Eliseu. Diante do medo, diante das incertezas do seu servo, o profeta responde, não temas. Não carregue o medo no seu coração, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E esse aqui é o segredo. Eliseu conseguia enxergar o que o servo não via, então ele ora, Senhor, abre os olhos para que ele veja. E aquele menino então vê um monte cheio de cavalos, de carros de fogo ao redor de Eliseu. Grava um negócio no seu coração. A oração de Eliseu não foi para mudar a situação, mas foi para mudar a visão. Às vezes nós estamos orando pelas coisas erradas, não é mudar a situação, é mudar a visão, é mudar a maneira que nós enxergamos, é mudar a estratégia que nós estamos agindo. Mesaque, Sadraque, Abidnego, Daniel se mantiveram fiel na Babilônia, mesmo a Babilônia sendo a Babilônia. Às vezes a gente está olhando e fala assim, a gente precisa mudar o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. O mundo não vai melhorar, mas a igreja de Cristo Jesus pode fazer a diferença na vida das pessoas que estão no mundo. Ah, vamos mudar o mundo. Parece que a gente tem algumas coisas utópicas. Não, vamos mudar a gente primeiro. Você quer causar uma grande transformação? Comece dentro da sua casa. Comece na forma que você está olhando a vida, no seu relacionamento com Deus, a visão que você tem acerca das coisas do Senhor. Quando Eliseu faz essa oração, há uma intervenção divina. E aqui eu acho uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que ele abre os olhos do seu servo, a Bíblia diz que Deus também cega os inimigos. Gente, Deus é esse Deus que transforma cenários. O exército que vinha prender Eliseu é conduzido por ele até Samaria. Não é apenas um livramento, mas agora é uma reversão completa. Deus está dizendo, olha, você não está simplesmente sendo livrado, você está conduzindo o processo. Os irmãos estão agora numa mudança de ciclo.
Talvez a gente vai olhar para alguns inimigos, algumas pessoas que se levantaram, algumas pessoas que se opuseram durante todo esse processo. E a gente vai começar a entender que aqueles que eram oposição agora serão guiados. Os que acharam que iam nos vencer agora são vencidos. Deus, Ele não apenas nos livra, mas Ele vira a história da mesa. Deixa eu fazer uma pausa aqui, só para contar uma história, porque tem coisas que a gente às vezes não entende em oposição. E a gente não precisa se gloriar em cima dessas coisas não, porque Deus Ele vai tratando os corações. Eu tive o hábito, eu vim de família pobre. Eu lembro da minha vez, minha avó contando uma história de um parente nosso que morreu e não tinha onde ser sepultado. E eu lembrei daquela frase, falei assim, fulano morreu que não tinha nem onde cair morto. Aí eu pensei assim, gente, mas cair morto, você cai morto em qualquer lugar. O problema é enterrar. Porque é caro enterrar. E geralmente quando a morte chega, nós não estamos preparados para isso, já reparou? Algumas famílias, a gente que acompanha a igreja, eu vejo gastando tudo às vezes num tratamento médico. E quando chega a hora de sepultar, não consegue sepultar com dignidade. Porque já não cabe mais um recurso de um sepultamento. Esse em Brasília estava vendo, para sepultar uma pessoa precisa de R$7.000. Sepultamento simples. Coisa cara. Campinas, esses dias, a gente foi lá sepultar uma menina que foi ovelha da nossa igreja. A gente foi lá fazer o levantamento, R$15.000 para sepultar uma pessoa. Gente, quem é que tem esse valor assim? Sempre. Não é fácil. E eu criei o hábito de sempre quando vou pastorear uma igreja, as igrejas que eu passei, eu comprava sepulturas. A sua igreja vai comprar ali uma sepultura, porque um dia a gente vai precisar para poder sepultar algum irmão da igreja. E eu lembro de um irmão da igreja que levantou um dia, que eu trouxe esse assunto para a Assembleia, e ele falou assim, porque Deus é Deus de vida, o pastor é um pastor de morte, aquele negócio todo, né? Porque... Eu falei assim, não, meu irmão, a gente é um Deus, a gente acredita na vida, mas a Bíblia diz que a morte também bate, a morte chega. E a Bíblia diz que a morte para nós deve ser até um motivo de alegria, porque a gente consegue perceber nesses dias a reflexão de que nós somos pó, que nós vamos voltar para o Senhor. Agora o ruim é numa morte em ter o desespero de não conseguir sepultar aqueles a quem nós amamos e defendemos e compramos aquela sepultura. E aí passou 1 ano e pouco, aquele irmão morreu. E a esposa dele chega para mim e fala assim, pastor, nós não temos condições hoje de sepultar o fulano. E ele foi a primeira pessoa sepultada naquela cova. E eu lembro que alguns irmãos chegaram e falaram assim, olha só, né, o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu falei, meu irmão, vamos fechar a boca. Meu coração pensou a mesma coisa, né? Eu falei, vamos fechar a boca. Não vamos abrir espaço aqui para o diabo operar na vida da gente, não. Mas Deus, Ele faz essas coisas. Porque às vezes a gente vê pessoas que se opõem àquilo que Deus tem colocado nos nossos corações se beneficiarem com aquilo que Deus colocou nos nossos corações. E às vezes a gente está preparando lugares que não são para a gente. Às vezes nós estamos construindo espaços para transformar e mudar a história de outras pessoas. Nós às vezes não nos sentimos beneficiados por isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muda esse pensamento. Porque eu e você nós somos canais, eu e você nós somos instrumento, eu e você nós somos usados por Deus, para Deus poder operar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quais são as aplicações para nós aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, nesse novo ciclo que os irmãos vão viver? Celebrem o passado, mas não vivam mais nele. Ontem eu sentei numa cadeira ali, enquanto estávamos tendo treinamento aqui, estava conversando com a Isabela, um americano que estava aqui conosco. E a gente começou a contabilizar ali os pastores que passaram. E 2 pastores, quase 40 anos, pastoreando essa igreja. E agora vai ter a medalha do pastor Murilo Cassete. A gente pode olhar para o passado, honrar o passado. Criar memoriais como o povo de Deus sempre criou. Parece que o povo de Deus, sempre que tinha uma ação de Deus, erguia um memorial, erguia um altar ao Senhor. Josué colocou pedras no Jordão. Essa igreja precisa sim lembrar da graça que ela já experimentou, mas lembre-se. Memoriais não são para acomodação, memoriais são para combustível, para nos lembrar que nós temos um Deus que age, que nós temos um Deus que faz, que temos um Deus que realiza, um Deus que age de forma sobrenatural. O Deus que agiu no passado é o Deus que age agora e Ele continuará agindo no futuro. E é isso que nós podemos confiar.
É a prova que ele fez ontem, que ele fará amanhã. Vou falar um negócio para você. Deus que abriu o mar vermelho, continua abrindo o mar vermelho. O Deus que ressuscitou mortos, continua ressuscitando mortos. O que está faltando para a gente é Moisés, para poder erguer o braço e mandar o mar se abrir. O que está faltando para a gente é um Pedro e um João na porta do templo dizendo: olha, não tenho ouro, nem tenho prata, mas aquilo que eu tenho é poder de Deus, levanta e anda. Porque vamos ser realistas, gente. Para nós não tem faltado o ouro nem a prata. Para muitos de nós o que tem faltado é o poder de Deus. O que a gente acha que vai comprar. Deixa eu dizer, Deus ele não permite ser comprado. Ele quer ser reconhecido pelo que ele faz. Sonhem com olhos abertos. Aquele servo ele precisava ver além do que o natural mostrava. Entenda que o futuro da primeira igreja batista de Belo Horizonte não pode ser planejado apenas com planilhas, com cronogramas, mas os irmãos precisam ter uns olhos de fé. Os próximos 7 anos irão requerer dos irmãos uma igreja mais discipuladora, uma igreja mais relevante na cidade, uma igreja com maior influência nacional, internacionalmente, uma igreja missionária. A gente hoje celebrou aqui os embaixadores do rei, pai de missões modernas, o grande embaixador, William Guilherme Carey. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Se os seus sonhos cabem no seu orçamento, provavelmente eles não são sonhos de Deus. Se os seus projetos você consegue realizar com a sua própria força, eles não são projetos de Deus. Eu lembro quando eu pedi Mariana em casamento, ninguém acreditava. Eu lembro de uma tia da Mariana, falou assim: você acha mesmo que você vai casar com a Mariana? Eu falei: eu tenho certeza, acho não. Meus irmãos foram 5 anos. 5 anos, orando, pedindo, ela dizendo não. Eu venci ela pelo cansaço. Eu falei que eu orei, ela não orou, virou fruto de oração. Então, menina, se não tem alguém que ora aí, está orando, comece a orar, que pode ter um menino feio orando por você. E Deus responde a oração dos feios também. Lá na nossa igreja tinha um menino, um dia que chegou lá, ele falou assim: pastor, ora por mim. Aí eu falei assim: o que foi, filho? Ele falou assim: não, que eu vou pedir fulano em namoro. Fulano, aquela menina bonita, linda menina. Aí eu não sabia o que eu orava. Se era para Deus dar o conforto com o não que ele ia ganhar, se era para Deus chegar ao entendimento dela, eu fiquei naquela, assim. E aí ele foi, eu orei, falei: Senhor, dá coragem teu servo, né? E ele foi. Na outra semana ele chegou lá no gabinete e falou: pastor, eu venho aqui com ela de mão dada. Eu vou vir aqui para o senhor orar, abençoando aqui essa relação. Aí eu falei assim: vamos orar, meu filho. Vamos orar. Eu sempre acreditei nisso. Eu vi que vocês ainda não tinham se encontrado aqui na igreja. Falei: no dia que eles dois se encontraram da NET, eles vão coração. Eu enxergava isso, que um nasceu para o outro. Aí passou um tempo, chamei ela e falei assim: filha, o que aconteceu assim? O que você descobriu dele? O que ele descobriu de você? Foi ameaça? Você descobriu que ele ganhou na Mega Sena, ele tem herança. O que foi assim que moveu esse coração? Ela falou assim: pastor, tem um monte de menino aqui que eu sei que queria namorar comigo, mas nenhum deles chegou para me pedir. Esse aqui foi o único que teve coragem. Eu pensei: é melhor ter um feio, corajoso do lado do que um bonito covarde. Então, assim, se você é feio, seja corajoso. Amém? Enfrente os desafios com coragem. O servo viu inimigos. Eliseu viu os aliados celestiais. Toda nova fase vai trazer com elas também grandes desafios. Toda nova fase traz com ela também gigantes. E a coragem não vem de uma ausência de inimigos, mas da certeza da presença de Deus. Da certeza que Deus conduziu até aqui, Ele continuará conduzindo. É o que o pastor Juan falou tão bem aqui nessa manhã, são mais de 100 anos de história. Eu organizei a nossa igreja agora, lá em Brasília, e eu queria trazer uma mensagem para a igreja. E foi para nós um momento muito especial, porque a gente organizou a igreja e eu ordenei um pastor. Eu falei assim: que coisa bela a gente conseguir organizar uma igreja e ordenar um pastor no mesmo dia. Eu usei aquele texto de Atos, quando manda separar Barnabé e Paulo na igreja de Antioquia. Eu falei: a nossa história está ligada à história da igreja de Antioquia. Porque lá atrás, alguém impôs a mão sobre Barnabé e Paulo.
E mandou aqueles homens então saírem para plantar igrejas, e eles saíram e foram alcançando corações, e nós chegamos aqui porque a nossa história está ligada um dia, numa reunião de uma igreja lá em Antioquia que orava, e a Bíblia vai dizer que eles estavam sensíveis ao Espírito Santo de Deus, e por estarem sensíveis ao Espírito Santo de Deus, aquela igreja marca a história da minha vida, da sua vida, marca a nossa história, porque nós estamos ligados a elas. Gerações e gerações, e uma geração contando a outra geração os grandes feitos do Senhor. Eu fico pensando nos irmãos que trouxeram os bancos para essa igreja. Agora eu fico pensando no novo tempo, os irmãos colocaram as cadeiras aqui. Eu fico pensando daqui a pouco esses meninos aqui dizendo, olha, na nossa época, a gente foi quem colocou um telão de LED. E daqui a pouco vai vir outra coisa, vai dizer, olha, na nossa época nós fizemos isso, nós fizemos o restauro do prédio. E a gente comprou uma outra área, e a igreja cresceu, e a gente foi avançando, e a gente foi ocupando lugares na cidade, e nós fomos influenciando os lugares aonde Deus nos colocava. Naquela época foi um mover, a gente não ficava preso simplesmente nas quatro paredes, mas aonde nós chegávamos, nós éramos conhecidos. É esse mover que Deus nos move, é para essa realidade que Deus nos chama, de sermos resposta para a cidade. Nós precisamos passar a ver a realidade espiritual que nós estamos enfrentando. Olhar para a cidade, olhar para os desafios que estão diante de nós, não com pena. O pior sentimento que nós podemos ter a respeito de alguém é a pena. Deixa eu dizer um negócio para você, pena não muda a realidade, o que muda a realidade é compaixão. Jesus olhou para os povos, Jesus olhou para as multidões, e ele sentia compaixão, e todas as vezes que existe a palavra compaixão registrada na Bíblia, ela é sequenciada por um milagre, por algo sobrenatural, pelo mover de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa praça, nós precisamos olhar para as ruas ao nosso redor, nós precisamos olhar para as famílias que têm contato com a gente, com compaixão, porque compaixão gerará milagres, coisas sobrenaturais. Abra os nossos olhos, para nós enxergarmos a nossa cidade como um campo missionário. Ontem a Life Shape, uma parceria aqui com a primeira igreja, fez algo lindo aqui. Se eu destacar aqui, o professor Valceni, o irmão sentado aqui na primeira fila, o irmão nos ensina. Eu vi Valceni sentado, anotando, eu e o irmão ali conversando. Talvez alguém poderia falar assim, olha, já sei tudo isso aqui, Valceni era para estar aqui dando aula. Mas ele permanece com um coração ensinável. Alguém que está aprendendo para poder servir melhor, com novos desafios. Mas aceitando os novos desafios, as novas demandas, porque sabe o Deus que chamou, e o Deus que chamou é quem sustenta no caminho. O próximo ciclo dessa igreja deve ser um ciclo de influência crescente em lares, escolas, universidades, empresa, governo. Ser conhecida. Uma igreja de olhos abertos nunca é irrelevante para a sua cidade. Uma igreja de olhos abertos muda cenário. Para concluir, meus irmãos, o servo só conseguiu descansar quando os seus olhos foram abertos. Nessa manhã, a minha oração para essa igreja é a mesma oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos para que eles vejam. A minha oração tem sido, Senhor, abre os meus olhos para eu conseguir enxergar aquilo que o Senhor já colocou no coração do Juan. É tão bom a gente fazer parte, apoiar, viver aquilo que Deus está fazendo. O futuro dessa igreja não será definido pelos que os jornais dizem, mas o futuro dessa igreja será pelo que o céu já decretou. E Deus tem decretado vitória sobre a vida dos irmãos. O novo ciclo não é uma ameaça. O novo ciclo é uma oportunidade dos irmãos viverem o novo de Deus. Mais são os que estão conosco dos que estão contra nós. Se Deus abrir os nossos olhos, nós veremos os próximos 7 anos e eles serão maiores do que tudo que nós já vivemos até aqui. Na cultura popular fala-se de uma frase que hoje os coaches usam muito: virada de chave. Mas na Bíblia é mais do que uma chave. Na Bíblia é abrir os nossos olhos para a realidade que está à nossa volta. E a minha oração nessa manhã é que Deus abra os olhos para que os irmãos possam ver o grande livramento e as oportunidades que Deus tem colocado diante de vocês. Amém.